É, muitas vezes a gente dá o ouvir da palavra de Deus e a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus, mas essa exposição ela precisa ser marcada por um desejo sincero de responder a essa voz. E muitas vezes, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos a condição de ser de Deus ou de não ser de Deus. Por quê? Porque você está vendo aqui nesse altar, e talvez alguns estejam olhando esse candelabro se chama Hanukkah. A Hanukkah é uma outra história, é uma outra realidade, mas imagine que esse candelabro ele não tem esses braços aqui, ele só tem os 7 braços internos. Esses 7 braços eles estão associados a um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz que Deus não age nem por força, nem por violência. Como o candelabro ele é aceso, o nome dele em hebraico é menorá, quando ele é aceso, ele traz luz. Então, ao termos a iluminação que é manifesta pela palavra de Deus, nós temos condição de decidir entre segui-lo ou não. É como estar no meio de um grande mar, onde você não vê para lado nenhum, tudo escuro, e de repente você consegue ver a luz de um farol. A menorá fala sobre isso. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. A luz é a orientação que cada um de nós podemos ter em Deus. E eu queria, a gente adotou na semana passada um novo modo de começar a ministração, convidando irmãos para ler os textos, né? E hoje eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E a pessoa que eu pedi para minha esposa sortear, né? Eu disse, fala o nome de alguém aí da igreja. Ela, Nara. Então, quem vai fazer a leitura do texto é a irmã Nara. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dela. Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-o em si, disse,
quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Mantenha sempre sua Bíblia aberta nesse texto. E uma coisa que a gente encontra no texto de Lucas 15, nós encontramos nesse texto 3 parábolas. Jesus fala sequencialmente 3 parábolas. Uma coisa que eu sempre digo, e sempre ensino, e sempre discuto, sempre apresento, é que não existe nada na Bíblia, nenhum texto, nenhuma frase, nem nada que esteja escrito e que não tenha um propósito. A gente aprende, e é uma orientação bíblica, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, no grego, é sapros. Foi traduzido e é entendido de forma comum que a palavra sapros, ou torpe, é um palavrão. No entanto, sapros é mais que um palavrão. É algo que não tem propósito. Não tem norte, não tem sentido. Inclusive, a Bíblia depois especifica que aquele que fala algo ao irmão, depois diz que é brincadeira, é réu de juízo. Está condenado. Então, quando Jesus apresenta 3 parábolas, ele não está apresentando essas 3 parábolas em Lucas 15 por qualquer questão, ou por pura métrica, ou por sentido algum. Não, há um propósito, há algo que está por trás disso aí, e que a gente precisa encontrar. Que a gente precisa olhar na palavra, debruçar e extrair qual é a lição que está impressa nessas 3 parábolas para nós. O texto inicia-se dizendo: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe a pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Veja, quem eram as pessoas que estavam indo ter com Jesus? A Bíblia especifica publicanos e pecadores. Por que a Bíblia está especificando isso? Além dos publicanos e dos pecadores, haviam também os fariseus e os mestres, os saduceus. Homens que tinham profundo conhecimento da Torá, ou da Bíblia daquela época, tinham práticas religiosas que eram
praticamente invejáveis, eram homens que eram referência, e que, quando colocado em contraponto, né, de postura antagônica com os publicanos, o publicano era tido como uma sub-raça. Abaixo do publicano, somente um samaritano. Mas o publicano, ele era o pior dos judeus, o pior dos homens de Israel, porque ele era um conterrâneo que servia a Roma. Então era alguém que devia ser prontamente ignorado, porque ele era o qualificado traidor em alto grau. Só que o público de Jesus naquela hora estava composto por várias pessoas, sendo elas publicanos, sendo elas pecadores, sendo elas fariseus e mestres. Amado, o cerne das parábolas, todas elas falam sobre o mesmo tema, sobre a busca do próprio Deus por quem está perdido. Ora, Deus vai se manifestar como pastor. Ora, Ele vai se manifestar como Senhor. E outros momentos, no momento do fechamento, Ele se manifesta como Pai. As parábolas mostram de forma clara que há um momento em que o Senhor, Ele vai e Ele é apresentado para as pessoas entendam. Há um pastor, para nós hoje, com a mente ocidentalizada, há uma dificuldade muito grande de compreender isso. Mas quando você para se apropriar do pensamento daquela circunstância e entender que o pastor era um dos serviços mais antigos em Israel, cuidando de ovelhas e mantendo a economia, homens que ficavam em tempos inteiros no meio do nada, cuidando, apacentando ovelhas e trazendo e fazendo valer das máximas mais conhecidas, terra que mana leite e mel, o que produzia o leite de cabra, guardando à noite. Jesus mesmo, quando vai se manifestar, os anjos, eles se apresentam para os pastores que estavam cuidando de suas ovelhas. Então, eram pessoas que manifestavam no entendimento do povo de Israel a importância do cuidar. Porque os pastores enfrentavam os lobos, enfrentavam os leões, enfrentavam as serpentes, os pastores enfrentavam a chuva, a cerração, a neblina, enfrentavam toda sorte de dificuldades. E o pastor, na própria história de Israel, era um dos mais esplêndidos reis da sua história, Davi. Então, quando Deus se apresenta primeiramente como pastor, não era uma referência qualquer. Era para que as pessoas entendessem e para que cada uma daquelas pessoas que faziam parte do público que o ouvia pudesse ser alcançado por ele. O próprio Deus. E aí, ele apresenta a condição, nas três instâncias. Na condição de pastor, ele procura algo que está perdido. Na condição de Senhor, ele procura algo que também está perdido. E na condição de pai, ele espera por algo que se perdeu. Preste bem atenção. Como pastor, ele procura o que está perdido. Como Senhor, ele também procura o que está perdido. E como pai, ele espera aquele que se perdeu. Talvez você nessa noite possa se enquadrar em uma dessas três situações. Mas a verdade é que em todas as três, Deus manifesta o seu amor de forma poderosa. Estar perdido é estar entre um dos três níveis que as parábolas alimentam. Jesus revela nessas parábolas os três níveis. Só se observássemos apenas, se pregássemos aqui acerca de uma só dessas parábolas, já teríamos condição de compreender como é terrível estar perdido. Como é desesperador estar perdido. Por quê? Porque a Bíblia afirma em Romanos, no capítulo 3, versículos 21 a 26, a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem na distinta ou na distinção, pois todos os homens, olhe só, todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vou repetir. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens estão perdidos.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Naquele público havia homens publicanos, homens pecadores e homens que eram fariseus, religiosos e doutores. Todos eles se enquadravam no que está escrito em Romanos capítulo 3. Todos foram, escute, a Bíblia diz, todos pecaram. Todos quer dizer todos. Não existe distinção. Todos pecaram e foram afastados. O que é a destituição? Havia um lugar separado, mas foi retirado. Destituição não é a retirada com educação, é a retirada violenta. Destituição é retirar alguém da posição que a ele era conferido o direito. Quando nós destituímos um rei, quando destituímos um presidente, quando destituímos um prefeito, muitas vezes a legitimidade para ele estar ali, só que algo que ele fez faz com que ele perca aquela condição. O que a gente entende aqui é que todos ali necessitavam de salvação, independente do seu grau. O publicano precisava, o pecador precisava e o fariseu também precisava. Assim a gente percebe que havia grande semelhança em cada história. Algo de valor é perdido. Ora, a ovelha, ora, a moeda e ora, o filho. Algo era perdido. A Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, nos versículos de 5 a 10, examine-se, escute, examine-se para ver se estão na fé. Veja o que a palavra diz em 2 Coríntios. Faça uma avaliação pessoal, você. Muitas vezes as pessoas abordavam Jesus e diziam, o senhor está nos julgando, você está julgando? Não, você já tem quem o julgue. A palavra de Deus, ela é revelada para que haja julgamento, para que o homem entenda que ele deve. A Bíblia diz que Moisés subiu no monte, e Deus conversou com Moisés, e ficou 40 dias naquele monte, e o povo que ficou no sopé da terra, achou que Moisés havia morrido. Procuraram o seu irmão Arão e disse para Arão, Arão, nós sabemos que Deus nos tirou da terra do Egito. Nós não queremos os deuses do Egito. Arão, faça-nos Elohim. A palavra hebraica Elohim, ela pode ser aplicada para a pessoa de Deus único, mas ela pode ser aplicada para a pessoa de deuses, no plural. Então, o povo de Israel disse, Arão, faça-nos Elohim. Ou seja, faça-nos Deus que nos tirou do Egito. E Arão, nas práticas do Egito, pegou o ouro do povo e fez um bezerro. Preparou aquele bezerro e o povo começou a adorar aquele bezerro. Começou a cultuar aquele bezerro. Moisés desce do trono, desce do monte e vem trazendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo, que depois desembocaria nos 613 mitzvot que se conhece hoje. Quando Moisés vem descendo, trazendo as tábuas da lei, um daqueles mandamentos, está registrado em Êxodo capítulo 20, é, não terás outros deuses diante de mim. A prática da idolatria levaria o homem à morte. Naquele tempo, era uma morte condenatória, uma morte prática biológica. O homem era morto, ou por apedrejamento, ou por precipitação em penhascos, ele era morto. E essa lei, Moisés estava trazendo do alto. Quando Moisés está trazendo aquela lei, encontra o povo em pecado, o povo em ignorância, o povo não sabia que devia, o que eles estavam fazendo. Então Moisés pega aquelas tábuas e ele as quebra. Por quê? Porque se o povo conhecesse aquela palavra, a condenação também seria sobre eles. Mas aquele povo não sabia daquela palavra, não havia conhecimento daquela palavra, e ele quebrou aquela palavra. Isso tipifica a própria pessoa do Senhor Jesus. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora, Deus enviou Jesus para ser moído por nós, está escrito em Isaías. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos seus ferimentos fomos curados.
Assim como Moisés, ao quebrar aquelas tábuas, livrou o povo de Israel de ser morto, Jesus, ao ir à cruz do Calvário e morrer por mim e por você, nos deu a oportunidade, mediante o arrependimento, de sermos salvos. O apóstolo Paulo diz: faça um exame, faça uma avaliação, quem Jesus é na sua vida. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Veja, avalie, faça um exame, verifique, Jesus está em vocês ou não está? A não ser que não tenham sido, a não ser que tenham sido reprovados. É uma análise. Você está com o Senhor? Às vezes, eu estou com o Senhor, todo mundo tem Deus, todos os caminhos levam a Deus. A gente ouve inúmeras questões, inúmeras apresentações, inúmeras posições desse tipo. E a gente ouve, mas a verdade é que não é todo o caminho que leva a Deus, e nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1 diz que Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse mesmo texto diz: aqueles que creram nele, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram em seu nome. Então, quando Jesus encontra aqueles homens, encontra aquelas pessoas, encontra aquela situação, ele começa a trazer ao coração daquelas pessoas e entra introduzindo, dizendo: olha, havia uma ovelha de um pasto gigantesco, um pasto esplêndido, onde haviam 100 ovelhas. Uma daquelas ovelhas se perdeu. Uma daquelas ovelhas se perdeu. E o pastor deixou as 99 no aprisco e foi pelo campo afora buscar a ovelha que estava perdida. Repita comigo: ovelha perdida. Mais uma vez: ovelha perdida. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 11, o próprio Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Escute, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu preciso me identificar. Será que eu sou ovelha? Em Lucas 15 ele diz: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até vocês as encontrá-la? Escute, uma ovelha nessa condição, ela está o quê? Diga comigo: perdida. Mais uma vez, ela está perdida. Irmão, a ovelha que está perdido, quem está perdido, não sabe o caminho de volta. Quem está perdido quer voltar para casa, sim ou não? Porque ele é o, e a ovelha quer voltar para. Então examine-se, você é ovelha? Se você é ovelha, você vai querer voltar para casa. E se você quer voltar para casa, eu tenho algo para te dizer: o bom pastor está lhe procurando. Eu estou ferido, eu estou com as minhas pernas quebradas, eu estou machucado, o leão, o lobo me mordeu. O pastor com sua vara e com seu cajado está te procurando. Porque se você está perdido, você não sabe voltar para casa. Precisa que o Senhor possa te encontrar. Eu posso dizer: hoje Ele te encontrou e te trouxe aqui. Porque o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Se está perdido, eu não sei onde, não sei, eu quero me encontrar. Jesus fez a sua procura. Uma ovelha genuína,
busca ouvir a voz do Mestre. A ovelha genuína busca ouvir a voz do Mestre. Jesus diz assim: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Existem outras ovelhas. Mas uma coisa é fato, está escrito: as ovelhas ouvem a minha voz. A voz do Mestre, ela não é exclusiva do pregador apóstolo Cândido, ou do pregador A, ou do pregador B. A voz do Mestre é manifesta através de todos aqueles que creem nesta palavra e naquilo que ela pronuncia. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele é o único, abaixo dos céus, o único nome que pode salvar é o nome de Jesus. Está escrito. É a capacidade que você tem de discernir. É interessante, que eu não acertei isso com os irmãos. Você recebeu essas balinhas que representam um tesouro. Está com você aí. Você, quando abrir isso aqui, sabe que a bala, você vai decidir qual a bala que você vai chupar. Mas você vai perceber que todas levam ao mesmo sabor. Você, como ovelha, a decisão que você vai tomar é a decisão de levar ao sabor de salvação ou levar ao sabor de condenação. Mas a decisão será sempre sua. O que o Senhor diz? Examine-se. Quando você colocar a bala na sua boca, você vai saber qual o gosto, se é de mel, se é de laranja, se é de abacaxi, se é de lá o quê. Você vai examinar isso no seu paladar e vai chegar à conclusão de algo. Mas uma coisa é fato: o pastor está procurando a ovelha. Olhe para a pessoa que está ao teu lado aí e pergunte: você é ovelha? E se você é ovelha, ou ele já lhe encontrou, ou ele está lhe procurando. Será que ele vai te achar? Jesus falou: o pastor, quem é que amando não vai deixar as outras no aprisco e vai buscar a ovelha perdida? Eu vi aqui o irmão Mateus contando o testemunho dele, quantas vezes ele postava um negócio no Instagram, eu ia lá e tuf! Quer dizer, hoje ele vai me bloquear, mas nunca me bloqueou, graças a Deus. Porque eu também tinha muita sabedoria, pedi a Deus para falar com ele. Mas eu sabia, porque quem é ovelha, ouve a voz do pastor. E aí Jesus continua, com essa palavra, ele falou para muitos que estavam ali: ah, tem publicanos te seguindo, tem pecadores te seguindo. Sabe por que eles estão me seguindo? Porque eles são ovelhas. Porque eles ouviram a voz do pastor. Irmão, existiam mais de 1.500 falsos messias nos dias de Jesus. Mais de 1.500. E Jesus disse: eu sou. Essa palavra eu sou. Jesus, quando ele falou essa palavra, ele estava liberando uma palavra muito poderosa, dizendo: olha, inquestionavelmente, assim como o eterno é, eu sou. E ele, como quem ele era, ele fez coxos andarem, ele fez cegos enxergarem, ele fez leprosos serem limpos, ele fez inúmeros milagres, ele levantou mortos, ele curou à distância. E um dia, os discípulos de João chegaram para Jesus, buscaram a ele e disseram: Senhor, nós somos discípulos de João. E ele pergunta: é o Senhor mesmo? Ou precisamos esperar outro? Jesus disse: olha, veja, os cegos veem, os coxos andam, aleluia. Alguma dúvida a esse respeito? As ovelhas ouviram a voz. Mas o texto e a fala de Jesus continuou. E aí ele disse: uma mulher perdeu uma dracma. A dracma era praticamente um dia de trabalho. A dracma podia ser, ela era impressa, ela era forjada em prata. E na dracma havia uma esfinge, não de César, não de nenhum Tibério, não. Era uma esfinge geralmente, porque ela tinha de origem ateniense, de deuses gregos.
Mas ela tinha um valor, porque ela era uma moeda mais antiga. E quando guardada com valor de prata, ela valorizava. Era mais ou menos uma operação bancária de CDB, guardando o dinheiro para que ele rendesse. E aquela dracma, aquela senhora que estava cuidando da casa, a Bíblia diz assim, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, escute, era um dia de trabalho, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Esta, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, não é algo que se perdeu do lado de fora. É algo que foi perdido dentro. Essa dracma fala de muitas pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, cantam os cânticos, até oram, mas não têm vida de Deus. Estão perdidas dentro de casa. A mulher da parábola é a igreja, que cuida das dracmas. 10 fala de totalidade, de equilíbrio. Ela cuida das dracmas, mas uma delas, mesmo dentro de casa, se perde. Amados, um dia Jesus foi questionado sobre pagar tributos a César. E quando Jesus foi questionado, perguntaram a ele, é certo pagar tributos a César? Você sabe o que Jesus disse? Tenho certeza. Jesus pegou a moeda, que era a moeda de pagar o tributo, e disse assim, de quem é a esfinge, de quem é o rosto impresso nessa moeda? E eles responderam, é de César. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu quero dizer para você, o Senhor sabe que muitas vezes estamos na casa dEle, estamos na casa de oração, estamos diante, conhecemos as músicas, conhecemos até a Bíblia, conhecemos os salmos, conhecemos os cânticos, nos até identificamos, mas não temos vida, não temos experiência, não temos a relação com Deus que deveríamos ter, porque estamos perdidos, mas a Bíblia diz que o Senhor levantou a igreja para buscar você, e ela está varrendo para te encontrar. Ela está varrendo para que você seja achado, e depois que você volte para casa, haverá grande festa no céu. Mas na primeira condição, na condição da ovelha e na condição de dracma, há uma diferença. A ovelha estava perdida e foi achada. A dracma perdida também vai ser achada, mas o texto fala, um pecador que se arrepende. Quando Jesus estava pregando, a primeira classe era a classe que conhecia, mas se sentia inacessível. Os publicanos, eles sabiam, a Bíblia fala que eles chegavam para orar e batiam no peito, dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço. Enquanto os fariseus chegavam e se arvoravam, eu não sou como esse publicano, eu dou meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Então eles eram aqueles que eram inacessíveis, eram ovelhas perdidas, mas Jesus estava dizendo, eles podem ter te rejeitado, mas eu vim para te buscar. A dracma já falava dos pecadores, dos homens e das mulheres que definitivamente conheciam a palavra, mas estavam distantes de Deus por opção, por decisão, por consciência, se chama iniquidade. Mas o Senhor diz, se arrependa. Escute, se o Senhor te acha hoje, a dracma perdida está dentro de casa. Há vários paralelos aqui. A mulher, a dracma e a figura da dracma. Se o Senhor te acha hoje, se Ele se encontra hoje, você pode levantar a sua dracma, a sua vida,
Escute, diga assim: eu sou um dracma. Se o Senhor levantar a dracma que você é, Ele vai perguntar: de quem é a imagem que está impressa na sua vida? Lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor diz assim: façamos o homem o quê? De quem é a imagem que está impressa na sua vida? Se você é a imagem de Deus, você é dracma perdida, então a palavra diz: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E você é de Deus. Você é de Deus. Você percebe que nesse texto, quando a dracma é perdida, o que é que essa mulher faz? Ela pega a vassoura para varrer a casa, mas a Bíblia diz que ela acendeu a luz. A Bíblia diz em João, capítulo 12, versículo 46, Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça onde? Nas trevas. A dracma estava perdida nas trevas, mas o povo que estava em trevas viu grande luz. Como Jesus fez a comparação em Mateus 22, versos 20 e 21, quando ele disse: de quem é a esfinge que está a inscrição? Ele disse-lhes: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se você é semelhança de Deus, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e você é de Deus. Eu estou perdido na casa de oração, eu estou perdido na rede de Atos, eu estou perdido na célula. Você é de Deus. O que você precisa? Venha mais para a luz. Porque conhecendo a verdade vai te libertar. Jesus fala sobre uma ovelha que se perde. Ele fala sobre uma moeda que se perde. E ele encerra esse discurso falando sobre o filho que se perdeu. O texto de Lucas capítulo 15, no versículo 12, diz assim: o mais novo disse ao pai. Foi que ele disse: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Ele pediu ao pai a sua parte da herança. Ele pediu ao pai que o pai entregasse a ele o que lhe era de direito. Mas uma coisa importante, irmão, herança só se dá a filho quando o pai morre. Esse filho era rebelde. Esse filho não tinha amor pelo pai. Esse filho buscou viver dissolutamente por opção própria. E o seu destino estava descrito em Deuteronômio capítulo 21, 18. Em Deuteronômio 21, 18 diz que o filho rebelde, veja, a Bíblia diz assim: ele desobedeceu o pai, porque ele pediu a herança antes da hora. Ele saiu da casa do seu pai, ele foi para o mundo. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Isso quer dizer o quê? Ele bebeu, ele se prostituiu, ele pintou o 7 e o 17. A Bíblia diz em Deuteronômio 21, de 18 a 21, que o filho dessa condição, nessa condição, deveria ser morto. Deveria ser morto. E não era uma morte fácil, não. A Bíblia diz: olha, pega esse filho rebelde, apresente aos anciãos da cidade, mostre o que ele está fazendo, e esse menino vai ser apedrejado. Irmãos, a gente sabe que Jesus manifestou graça sobre nós. Hoje nós não somos alvos de apedrejamento. Por quê? Porque hoje nós, ao invés de recebermos a pedrada na gente, a gente se coloca sobre a rocha que é Jesus. Ele nos livrou da condenação da morte. Ele nos livrou da condenação do pecado. Ele nos livrou da condenação eterna, porque Ele mesmo se tornou martírio por nós.
A Bíblia diz que aquele rapaz, ele foi viver dissolutamente, mas quando ele começou a viver daquela forma que ele achava conveniente viver, chegou um tempo que todo o ouro e prata que ele havia herdado, que ele havia levado, acabou. Sabe, muitas vezes o prazer nessa vida acaba. As pessoas começam a provar de tudo, começam a buscar em tudo, querer tudo. Quando a alegria não resolve mais, elas se apegam à bebida, e a bebida não preenche. Quando a bebida não preenche, às vezes um homem casado, uma mulher casada, se apega a um outro, a terceira pessoa, para tentar resolver, para tentar se alegrar, mas ele percebe que aquela situação também não preenche. Em alguns casos, além do álcool, além da prostituição, agora vai para o uso de drogas, e percebe que não preenche, e a vida vai degringolando de baixo para baixo. Sabe por quê? Porque existe um vazio no coração do homem, que o homem tenta preencher com o álcool, com a prostituição ou com as drogas, mas esse vazio não pode ser preenchido. Por quê? Porque ele tem o tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E depois de viver a sua vida dissoluta, a Bíblia diz que ele se arrependeu e ele volta para casa. Ele sabia, irmãos, que pela lei ele poderia morrer. Ele volta para casa, ele sabia que havia uma condenação escrita para ele. Ele sabia que para ele não havia mais um regresso, e o seu pai, na condição de pai, não deveria recebê-lo. Não deveria recebê-lo, por quê? Porque ele havia feito uma coisa terrível. Ele havia promulgado a morte do pai, antes mesmo que o seu pai morresse. Para aquele filho, o seu pai estava morto. Nós cantamos aqui no início da reunião, Deus não está morto. Mas muitas pessoas vivem hoje como se estivesse. Ignorando a graça, ignorando o amor, ignorando o sacrifício da cruz por sua vida. E quando esse homem percebe o mal que fez a si próprio, ele volta para a casa do seu pai. Porque ele entende que seu pai era misericordioso. Ele sabia que na casa do seu pai, ele não seria tratado de forma medíocre. Na casa do seu pai, ele seria, no mínimo, um empregado bem pago. E ele busca o seu pai e diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Toma-me como um dos teus empregados. No entanto, o seu pai o beijou. O seu pai o recebeu, o seu pai o amou. Você já imaginou o que é beijar um filho cheirando a porco? Mas o pai não olhou se ele cheirava a porco ou não. O seu pai olhou que ele havia se perdido, mas voltou para casa. Ele estava morto, mas ressuscitou. E nesse amor, somente esse amor pode restituir. A Bíblia diz que o seu pai lhe deu uma capa nova. Capa, cobertura, fala de cuidado, fala de restituição, de bem-estar. Ele merecia morrer por sua rebeldia e por sua declaração de morte, mas o pai restituiu, lhe deu uma capa nova, calçou os seus pés. Só quem andava de sandália, irmão, é quem tinha muitas condições. Isso quer dizer que o Senhor nos restitui a condição de filhos. Colocou um anel em seu dedo, fala de autoridade. A autoridade que havíamos perdido, Ele nos restitui. Porque o Pai espera. Ele não quer saber se você foi longe. Ele não quer saber se você se distanciou ou se você, por própria consciência, se afastou. Mas se você se arrepender, se o seu coração se arrepender e voltar para a casa do Pai, sendo ovelha, ou sendo dracma, ou sendo filho pródigo, em todas as condições,
o Pai está disposto a te perdoar. Amados, Lucas 15, 1 e 3. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus. Para a sociedade judaica, para a sociedade religiosa daquela época, eram as últimas pessoas que poderiam se aproximar de Jesus. Mas eles se aproximaram com um propósito. Nós queremos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Eles queriam ouvir. No entanto, sempre há um sentimento farisaico, um sentimento de autoconhecimento, de mestre de nós mesmos, que nos criticam e nos evitam de conhecer a Deus como Ele é. Não, isso é não é coisa para homens, não, isso não é autoridade de homens, nós não merecemos, nós não temos acesso, quer dizer para você. Sim, o Senhor nos recebe. Sejamos ovelhas perdidas, sejamos dracmas desencontradas, ou sejamos homens rebeldes. Sim, Jesus te recebe se você se apresentar arrependido. Eu não sei em que condição você se encontra, em que situação você se apresenta, mas uma coisa eu sei: para qualquer dos seus argumentos, Deus tem um perdão para te apresentar. A única condição para o perdão de Deus não ser recebido é ser rejeitado. Quando começamos falando sobre a menorá, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas lá no Evangelho de Marcos, o próprio Jesus diz: os que se apoderam do céu, apoderam-se por violência. Por quê? Porque Deus não faz força contra você, mas você deve fazer força contra você mesmo, para optar pela vontade de Deus na sua vida. Pense nisso, porque hoje Ele está como aquele pai do filho pródigo, esperando você voltar, esperando a sua volta. Está como aquele pai do filho pródigo, esperando você como dracma ou como ovelha. Qual a sua identidade hoje? Independente de qualquer que seja, Ele espera a sua volta. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e fale com o Senhor nessa hora. Fale com o Senhor nessa hora. Esse tempo é o tempo de reflexão e de refinamento. O Senhor, Ele está aqui e o seu perdão está sobre a sua cabeça. Como o texto disse: examine-se a si mesmo. Qual a sua avaliação sobre si? Qual a avaliação que você faz a esse respeito? Qual é a condição que você talvez tenha se identificado? Você é um dracma? Está perdido mesmo dentro da igreja, mesmo servindo? Você é uma ovelha querendo voltar, mas não sabe como voltar, mas o pastor foi te buscar? Ou você é um filho pródigo que se distanciou do pai por própria opção, mas ele está esperando você voltar, e ele não quer que você seja um jornaleiro, ele quer que você seja filho. Qual é a tua condição? Qual é a tua condição? Eu queria convidar todos a se colocarem de pé nessa hora.